Em um vilarejo distante, envolto pela poeira dourada do deserto e sob o olhar atento de antigas oliveiras, vivia um jovem chamado José. Filho de Jacó, ele cresceu entre rebanhos e campos, cercado pelo cuidado de seu pai, que enxergava naquele rapaz um brilho especial. Desde os primeiros anos, José demonstrava uma sensibilidade rara e uma mente inquieta. Sua imaginação era fértil, seus sonhos vívidos e misteriosos, dotados de um significado que escapava à compreensão dos demais. E foi justamente essa habilidade incomum que, ironicamente, o colocaria no centro de uma tempestade. Enquanto seus irmãos trabalhavam arduamente, o favoritismo de Jacó por José alimentava um ressentimento silencioso. O jovem, envolto em uma túnica colorida dada pelo pai, se destacava não apenas pelas vestes, mas pela esperança que carregava nos olhos. Seu talento para interpretar sonhos era motivo de fascínio, mas também de escárnio e inveja. Certo dia, José compartilhou com os irmãos um sonho perturbador. Via feixes de trigo inclinando-se diante do seu, e mais tarde, o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Palavras que para seus irmãos soaram como arrogância e afronta. O ciúme, plantado e regado ao longo dos anos, cresceu até se tornar insuportável. Em um momento fatídico, movidos pela ira e pela insegurança, os irmãos decidiram agir. Armando uma emboscada, eles capturaram José, arrancaram-lhe a túnica e, com corações endurecidos, o venderam a mercadores ismaelitas que cruzavam o deserto em direção ao Egito. Para o jovem, foi o início de uma jornada de dor e incerteza, enquanto para Jacó, seu pai, restou apenas a túnica ensanguentada e o luto inconsolável pela perda do filho amado. Arrastado para uma terra estranha, José foi vendido como escravo a Potifar, um homem de influência na corte do faraó. Em meio à humilhação e ao trabalho árduo, José não permitiu que a amargura dominasse seu espírito. Sua integridade e dedicação logo chamaram a atenção de Potifar, que o elevou à posição de administrador de sua casa. Mas a paz seria breve. Falsamente acusado por um crime que não cometeu, José foi lançado nas profundezas do calabouço, onde as sombras pareciam ameaçar apagar qualquer esperança. Mesmo nas trevas da prisão, José manteve viva a chama da fé e da resiliência. Ali, entre paredes frias e vozes desalentadas, ele continuou a interpretar sonhos, ofertando conforto e orientação aos que cruzavam seu caminho. Foi assim que, um dia, suas palavras chegaram aos ouvidos do próprio faraó, atormentado por visões inquietantes que ninguém conseguia decifrar. Chamado à presença do rei, José ouviu atentamente os sonhos e, com humildade e sabedoria, revelou seus significados. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado com a clareza e o discernimento do jovem estrangeiro, o faraó elevou José à posição de governador do Egito, confiando-lhe a tarefa de preparar o reino para os anos difíceis que viriam. De escravo a senhor, José passou a administrar celeiros e colheitas, planejando cada passo com precisão e compaixão. Sua trajetória tornou-se um exemplo vivo de superação, mostrando que, mesmo nas adversidades mais cruéis, é possível encontrar propósito e redenção. Quando a fome finalmente assolou as terras vizinhas, a fama de José se espalhou. De regiões distantes, pessoas vinham em busca de alimento e esperança. Entre elas, seus próprios irmãos, enfraquecidos pela privação, viajaram ao Egito sem imaginar que o governador benevolente era o irmão que haviam traído anos atrás. Envoltos em vergonha e arrependimento, eles se prostraram diante de José, repetindo involuntariamente a cena dos sonhos que ele tivera na juventude. O reencontro foi marcado por emoção e tensão. José, diante dos que lhe causaram tanta dor, poderia ter escolhido a vingança. No entanto,
optou pelo perdão. Com lágrimas nos olhos, revelou sua identidade e acolheu os irmãos, reconhecendo que tudo o que ocorrera fazia parte de um propósito maior. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, afirmou, selando a reconciliação e restaurando os laços familiares. A história de José é um épico de fé inabalável, redenção e superação. A cada queda, ele encontrou forças para reerguer-se, guiado por uma confiança maior do que o próprio sofrimento. Suas escolhas, marcadas pela compaixão e sabedoria, mudaram o destino de uma nação e salvaram milhares de vidas. O jovem desprezado por sua família se tornou o arquiteto de um futuro glorioso, provando que até mesmo as correntes mais pesadas não podem aprisionar um espírito determinado. Em meio a reviravoltas, traições e milagres, José nos ensina que não somos reféns do passado, nem das injustiças sofridas. Ele mostrou que a verdadeira grandeza reside na capacidade de perdoar e de enxergar além da dor, encontrando sentido até mesmo nas provações. Sua história inspira aqueles que enfrentam adversidades a não desistirem, a acreditarem que existe um propósito em cada desafio e que muitas vezes os caminhos mais difíceis levam aos destinos mais extraordinários. Assim, a trajetória de José permanece viva através dos séculos, ecoando como um lembrete poderoso de que é possível transformar sofrimento em esperança e que as maiores vitórias nascem, frequentemente, dos momentos em que tudo parece perdido. Que sua jornada continue a inspirar corações, mostrando que a luz da fé e da coragem pode iluminar até mesmo as noites mais escuras.